Olá, amigos do podcast Dividida, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo Vinícius Bringel. Como é que tá, Bringel? E aí, Milani, e aí, galera, tranquilo? Essa semana a gente vai falar de um assunto que a gente chegou a resvalar até na semana passada, né? Que é a Copa do Mundo, né? A ideia que a FIFA tem de Copa do Mundo em 2 anos. Antes a gente vai falar um pouquinho da lei do mandante também. Queria só fazer um breve comentário. Lamentando, né, a situação de Santa Cruz e Paraná, dois times que estavam na Série A até pouco tempo atrás e que estão na Série D, né? Vão disputar a Série D em 2022. A situação feia, né? O Paraná chegou a disputar começar a temporada disputando o acesso na Série B do ano passado, mas estava nesses últimos tempos parecendo um carro desgovernado numa descida. E o Penhasco chegou, né? Caiu para a Série C no ano passado e esse ano caiu para a Série D. O Santa Cruz estava na Série C já fazia algum tempinho, né? Subiu para A em 2016, se não me engano, caiu, ficou uma temporada na B, caiu para C, ficou algumas na C e caiu para D. É difícil, né? É difícil. Dois times com torcida grande, torcida importante, que estão fora do protagonismo nacional há algum tempo. Começando então falando um pouquinho de lei do mandante, Bringel. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei na segunda-feira, dia 20 de setembro, né? Estamos gravando na quinta, 23. Sancionou a lei do mandante, modificando o texto da Lei Pelé. E agora, pela nova legislação, a negociação de uma partida do Campeonato Brasileiro passa a pertencer ao time da casa. Então, para a equipe, para o grupo de comunicação, né, para quem quiser transmitir uma partida do Campeonato Brasileiro, basta negociar os direitos com o time mandante da partida. Isso só afeta os jogos do Campeonato Brasileiro, tá? Partidas de Campeonato Estadual, Copa do Brasil e Libertadores são negociadas de forma diferente. Essa alteração vai entrar em vigor em 2025. O contrato, essa emenda, né, que foi essa lei que foi aprovada, tem uma emenda que é chamada de emenda Globo, que garante que os atuais acordos seguem válidos até o fim. Na Série B eles terminam em 2022, na Série A 2024. Então, para a Série B de 2023, acho que a gente já vai ter uma boa ideia de como vai funcionar. E na Série A em 2025 a gente tem o teste com os times da primeira divisão. Mas times que não têm contrato hoje com televisão paga, né? Sport TV, Sport Interativo, que não é mais Sport Interativo, né? TNT Sports, ou Grupo Turner, ou Pay-Per-View. Times que não tem, que no caso hoje é o Atlético Paranaense, podem já assinar contratos sob essa nova legislação. Bringel, você quer começar falando aí um pouquinho do que você acha que vai dar, do rolo que vai dar? Então, né, esse é um negócio que pegou, acho que pelo menos eu pegou um pouco de surpresa, porque eu não esperava tanto essa mudança, que eu acho que vai ter um impacto significativo. Eu acredito não agora, porque, como você disse, o contrato com a Globo ainda vai até 24, então a partir de 25, mas eu acho que nos próximos anos vai ter bastante negociações para o que vai ser o futuro do futebol brasileiro, né? Porque eu acho que sempre de tempos em tempos a gente tenta achar, ou pelo menos as pessoas que trabalham em torno da criação e do gerenciamento do esporte no Brasil tentam achar uma forma de adaptar, de tentar buscar novos meios. E eu acho que sempre eles conseguem piorar com alguma nova saída. Mas essa eu acho que é interessante porque você abre as portas para novos meios. Você não fica mais tão dependente da Globo como foi nas últimas décadas. Que era literalmente a Globo, você é basicamente refém da Globo, os clubes, né? Porque os clubes basicamente cada um tinha o seu contrato individual com a Globo, então, por exemplo, a Globo pagava mais para o Corinthians, para o Flamengo, depois, em sequência, acho que era Palmeiras e São Paulo um valor parecido. Acho que era mais ou menos baseado no nível de popularidade dos clubes, né, que eles iam pagando mais. Só que os clubes também acabavam, por conta deles serem todos super endividados, acabava puxando, não, traz a cota de 2072 para mim aqui, traz aqui, vou pagar esse negócio aqui.
e ficava aquela bola de neve absurda. Então sempre era um ciclo interminável de problemas financeiros e atrelados à Globo. Então eu acho que com essa mudança a gente vai conseguir ter mais liberdade para decidir o futuro do Campeonato Brasileiro. Sempre o pessoal que debate, assim, os comentaristas tentam trazer o paralelo da Premier League, do formato que é a Premier League, no sistema de como eles dividem a premiação, as cotas, tudo que é bem, acho que é bem, como fala, acho que é bem, Igualitário, né? sim, é bem equilibrado assim. Então os clubes de menor expressão ou que estão na parte de baixo da tabela, eles conseguem ter uma capacidade financeira, conseguem fazer eles competitivos a nível não só nacional, mas também europeu. Então, se um time vai para agora a Conference League, que é a nova liga europeia, ele é um time de segundo, terceiro escalão da Inglaterra, ele consegue bater de frente com boa parte dos clubes da Europa que estão nas Conference League ou talvez numa Europa League da vida, porque ele tem um poderio financeiro que outras ligas não fornecem para os clubes de médio e pequeno escalão. Então, a Premier League tem essa vantagem, né, no sistema deles. Mas o Brasil, eu acho que isso não daria certo pelo simples motivo que a gente não consegue trabalhar em conjunto, né? A gente não consegue todo mundo entrar numa linha, não, vamos tentar fazer o melhor pelo ecossistema do futebol brasileiro. Vamos tentar pegar aqui, não só os 4 primeiros vão ter dinheiro, os caras que estão caindo, os caras que vão subir da B. Vamos trabalhar no ecossistema para o cara que desce para B não ficar fudido, ou o cara que sobe da B para A não cair já no ano seguinte, porque ele não tem como competir com os clubes que já estão na A faz mais tempo. Que é o que acontece, né? Sempre essa gangorra, né? Que o time sobe da B para A, no 1 ano ou no 2 no máximo ele está voltando para B. Porque ele não consegue se manter. Se não tem um aporte muito grande, né? Se não tem ali uma estrutura muito grande, a gente vê times importantes como o Curitiba fazendo isso, o América Mineiro faz isso, até o time gangorra, né? Mas, por exemplo, o Bragantino não caiu de primeira, é um time que tem um aporte, um investimento muito grande. O Cuiabá está fazendo uma boa campanha, time com aporte financeiro também muito bom, time tem uma estrutura grande. O Fortaleza também. Fortaleza fez um bom trabalho. Também. Precisou se estruturar, passou muito tempo na C, se reestruturou e consegue se manter hoje na A. Então eu acho que tem essa vantagem, né, deles conseguirem trabalhar isso, mas essas são as exceções, né? Porque a maioria fica nesse sobe e desce. Então é muito complicado, mas a forma como o Brasil vai trabalhar isso, os clubes brasileiros, como a gente até estava falando antes de gravar aqui, algumas das opções que o Brasil pode fazer em relação a isso. Então vai ser mais ou menos como o Flamengo fez no Carioca esse ano, no ano passado, que ele fez a própria transmissão dele. Cara, isso dá um tiro no pé absurdo, porque, querendo ou não, quem que vai pagar uma mensalidade para acompanhar só o seu clube? Você tem que ser muito louco, você tem muito dinheiro. Ninguém faz isso. E outra que no estadual, isso acaba também prejudicando os clubes menores, porque os clubes menores, eles literalmente dependem dos jogos que eles recebem os clubes grandes, para ter a renda, por conta do direito de TV. Então é completamente diferente, mas como você disse, essa regra, essa nova lei que o Bolsonaro aprovou, ela funciona só para o brasileiro, então é diferente. Mas eu acho que o problema é cada um tentar negociar de uma forma. Então imagina você 10 serviços de streaming, 5 canais passando coisa diferente. Cara, vai uma salada, quem que vai conseguir acompanhar tudo isso? Por mais que o brasileiro goste de acompanhar só o seu time tem que ganhar e foda-se todo mundo, mas quem quer acompanhar todos os jogos, quem gosta de futebol mesmo, está ferrado. Então, eu tô curioso para ver para que caminho eles vão seguir isso, né? É meio complicado, putz, é difícil você acreditar no brasileiro que ele vai pensar direito na forma como ele vai tentar definir isso, né? Exatamente, né? Alguns pontos que eu vi comentários e achei até positivos é que essa lei ela vai acabar com o jogo no escuro, né? Com jogos de times que é o time que não tem contrato com ninguém, não tem por onde transmitir, mas agora então vai ficar mais fácil desse time negociar. E times que sobem da segunda divisão, por exemplo, hoje acho que teriam um poder de barganha um pouquinho maior para discutir, sem estar preso o valor que a gente paga para times do seu tamanho é esse aqui, que é o que hoje acontece com a Globo.
Uhum. Acho que você tem um poder de barganha maior, que você pode negociar 19 jogos, você tem 19 jogos com você, né? Então, acho que são pontos positivos, mas são medidas a curto prazo. Porque aí, depois de uns 2 ou 3 anos, eu acho que o cenário vai ser outro. Acho que, inclusive, o cenário vai levar para um distanciamento maior do pelotão dos mais ricos para o pelotão de baixo. E aí o pelotão dos mais ricos, Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras também, né? São times que têm grandes torcidas. No Rio, acho que o Fluminense vai entrar nessa cota também, porque Botafogo e Vasco não vivem seus melhores momentos. Mas, assim, a partir do momento em que voltarem para a primeira divisão, o Vasco tem uma torcida gigantesca, então o Vasco deve receber um aporte da hora de dinheiro. Eu acho que vai ser um meio de você distanciar mais ainda essa galera de um suposto bloco de baixo. Né? Então, talvez esse seja um dos efeitos. Eu fico curioso. Essa lei, ela foi aprovada, ela não impede, na verdade, que os times negociem em bloco. Né? Só que essa negociação em bloco ela acabou com o Clube dos 13, isso lá em 2011. A partir daí que ficou, o negócio acabou ficando mais... Cada time negocia o seu e tudo mais. Só que, assim, é muito difícil a gente acreditar que os times vão querer sentar, se reunir. A treta que deu, toda a confusão que envolve o futebol brasileiro acerca da volta de torcedores nos estádios é um grande demonstrativo disso, né? A gente viu o Flamengo fazendo pressão, o Flamengo está fazendo pressão, acho que desde maio, para voltar o público nos estádios. Desde maio. Não ajuda que a Conmebol tenha metido 200 pessoas. No Mineirão, bastante, né? Eu acho que tinha mais que 200 pessoas lá no Maracanã na final da Libertadores. Não ajuda que a Conmebol tenha metido público na final da Copa América. Tá? Então, assim, acaba fomentando a discussão, mas a gente vê que falta esse senso de união para os caras sentarem e discutirem um plano melhor. Acho que como medida paliativa é interessante, mas a realidade é que o que eu espero que aconteça, que eu acho que vai acontecer, se você me perguntasse hoje, Guilherme, se você tivesse que apostar dinheiro, o que vai acontecer? A gente vai ver provavelmente Flamengo e Corinthians na TV praticamente todo fim de semana. Eu também acho. Porque é muito mais fácil você ter, então, o direito de imagem desses times, e aí, né, pode acarretar no fim do Premier. O que eu não sei se é uma boa, porque é uma fonte de renda importante para os times, e o cara vai falar, mas para que eu vou meter o meu jogo lá no pay-per-view se a Band vai transmitir o jogo, por exemplo, em TV aberta? Posso não ganhar o mesmo, mas eu ganho exposição. Meu patrocinador fica mais feliz, posso cobrar mais, porque aí o meu patrocinador vai ser mais exposto, ele está sendo exposto em TV aberta. Você muda o jeito de negociar também, esse tipo de coisa. Mas, no fim das contas, eu acho que vai servir só para aumentar a diferença financeira entre esses grupos. Eu até pensei um negócio aqui agora, na negociação desses direitos para o exterior. Como eles vão fazer para negociar isso com eventuais, sei lá, MLS para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia? Como eles vão fazer para negociar isso? Porque até onde eu sei, o Premier ele passa nos outros países da Europa. Você consegue ter um acesso a um Premier internacional, algo assim. Mas eu queria ver como eles vão fazer isso, porque não tem como os caras, sei lá, não sei, mas Sky Sports contratar só os jogos do Corinthians. Não faz o menor sentido. E não faz sentido para os caras, né? Tipo, também. Você dificulta o acesso, na verdade. Você está dificultando o acesso a um produto. Que, assim, interesse tem. Porque o futebol brasileiro é muito bem visto, é muito bem falado e é muito famoso. Vamos chamar de famoso, né? Tem muita moral ainda lá fora. O Brasil exporta jogador pra cacete, pô. Então, sei lá, o torcedor dos times da Itália querem olhar. Às vezes o cara quer olhar para o futebol brasileiro e falar assim, porra, esse cara podia pintar aqui no meu time, né? Às vezes, por exemplo,
Em 2016, o Manchester City levou o Gabriel Jesus no meio da temporada, mas ficou com o Gabriel Jesus terminou a temporada no Palmeiras, né? E tudo mais. E aí, de repente, tem um torcedor do Manchester City que quer assistir os jogos do Palmeiras para ver como é que joga o Gabriel Jesus e já Sim. assistiu o cara, pô. Assistiu o Gabriel Jesus porque ele vai jogar no Manchester City. Você acaba dificultando esse tipo de coisa. Então, realmente eu não tinha pensado nisso, mas é um negócio que pode atrapalhar bastante. Mas eu acho que, pensando mais a fundo nisso, se eles tentassem, os times brasileiros tentassem negociar isso melhor, como os horários dos jogos aqui, poderiam eles tirar mais proveito dessas transmissões internacionais. O principal problema das transmissões do Brasil para vender para fora são os horários. Jogo aqui 9 horas da noite é de madrugada na Europa. Na Europa. Quem que vai assistir? Que Vai é o maior acordar 4, mercado, 5 né? horas da manhã para ver um jogo. Ninguém vai ver isso. Mas se você fizer um jogo num horário um pouco mais acessível, você tem a possibilidade de vender mais o campeonato e trazer uma popularidade maior para os clubes, né? Para você conseguir ter o seu branding lá fora e eventualmente, sei lá, fazer uma turnê, eu ia falar, um tour por algum país, pela Europa, alguma coisa, participar daqueles campeonatos de pré-temporada, essas coisas, dá para fazer isso, mas você tem que popularizar essas equipes lá fora, né? Eu acho que se eles conseguissem negociar isso, seria muito bom. E também, cara, pensando nos horários, seria bom pro torcedor, né? Porra, o torcedor odeia o jogo da quarta às 9h30 da noite. É um inferno. E isso que hoje ele é 9h30, né? Ele já foi 9h45 e já foi 10 horas. Você sai do estádio meia-noite e você volta para casa, sabe-se lá como, né? É horrível para quem assiste, imagina para quem vai, igual você falou. Para quem vai no estádio. Nossa. Então, o próprio horário já depõe a favor de um esvaziamento do estádio. Ele não é convidativo para você ir no estádio. E assim, o Brasileirão tem médias horrorosas de público. Você tira, por exemplo, você pegar, acho que 2019, que foi o último ano que teve público, se você excluir o Flamengo, que teve médias absurdas de público, porque, por motivos óbvios, né, a galera vai ver o Flamengo jogando bonito e o Maracanã é gigantesco, mas assim, a média dos times é muito fraca. Né? A média de lotação dos estádios, horrorosa. Então, acho que um dos fatores que poderia ajudar seria isso. E aí, é o que a gente fala, a negociação em bloco podia entrar em campo, né? Podia. Porque se você negocia em bloco, juntam-se os times, juntam-se os 20 times e falam assim, olha, a gente quer agora, então, a gente tem a nossa liga a gente vai jogar, sei lá, a gente quer 3 horários. Vai ter o horário, sei lá, das 3 da tarde do sábado, das 5 da tarde do sábado e das 7 da noite no sábado, domingo às 4 da tarde, às 6 e às 8, que seja. Né? São esses horários de fim de semana, de meio de semana, a gente pode colocar um jogo às 7 horas de terça, quarta e quinta. 7 e meia, que seja. Que aí ainda dá. E aí você pode vender individualmente os horários ou os dias. De domingo vai passar na Globo, de sábado vai passar na Band. Entendeu? Você facilita. Acho que você tem uma certa vantagem de negociação até para facilitar a venda de direitos de transmissão para fora e para o torcedor, porque os horários são mais amistosos para a galera frequentar mais os estádios. Mas essa é uma ideia quase utópica dentro do futebol brasileiro, né? É muito improvável que vai acontecer algo... De tudo que a gente falou aqui, é tudo improvável. Mas eu acho que é um negócio que eu sempre fiquei muito curioso para ver como seria a popularização do futebol brasileiro na Europa, né? Algo que sempre me interessei muito. Mas é meio triste também, porque a gente acompanha o futebol europeu. A gente acompanha futebol, sei lá, da puta que pariu, sei lá, da Ásia. Não eu, mas outras pessoas. Mas eu já tive curiosidade de ver um jogo do chinesão, pô. É ruim pra caramba, mas eu também já vi. É ruim, mas eu já tive curiosidade, né? Sim, então. Mas pelo menos você conhece uma equipe ou outra. E você sabe um ou outro jogador. Não porque você, nossa, eu sou super fã do cara, mas porque você acaba conhecendo. E é difícil você criar esse link, né? Essa conexão entre os caras de outros países
tendo esse mesmo apelo por clubes do futebol brasileiro, da América do Sul também. Porque é difícil, os caras conhecem quem que é o Boca, quem que é o River, quem que é o Corinthians, mas eles só sabem isso, como é o nome. Não sabem quem são as equipes, como joga. A referência dessa galera acaba sendo ídolos do passado. Sim. Tanto que se você pergunta para jogadores, e é comum você perguntar para jogadores de fora, gente que acompanha futebol de fora, que time você conhece do Brasil? E você vai ficar impressionado. Você vai ficar impressionado? Não, mas pode anotar, o Santos sempre está nesse bolo. Uhum. A galera, eu conheço o Santos, eu conheço isso, eu conheço aquilo. Conhece o Santos por causa do Pelé. Por causa do Neymar. E por causa do Neymar. É. Mas assim, porque os caras conhecem basicamente os nossos times, ou me falar porque é produto de exportação. O jogador é produto de exportação. O Pelé, beleza. Normal. O Garrincha também, né? Exportou o Botafogo para muitos lugares. Eu gosto muito da história que o Botafogo contratou um rapaz, um lateral uruguaio, e muito da mídia do Uruguai ficou surpresa, porque o rapaz não era assim lá essas coisas, não era muito promissor. De fato, não deu muito certo aqui no Botafogo, que já vivia uma época de vacas magras, mas os caras ficaram surpresos que o Botafogo foi olhar o cara e contratou o cara, porque o Botafogo é um time grande no Uruguai. E é o Uruguai, né? O Uruguai é aqui do lado. Os caras estão vivendo nos anos 60 ainda, velho. Então, os times ainda têm essa projeção de 40, 50 anos atrás, e a gente sabe que a realidade do futebol brasileiro mudou muito desde então. Faz sentido quanto mais globalizado seja, né, o esporte, mais acesso as pessoas tenham a essa liga, a esse campeonato do Brasil. Interesse, cara, eu acho muito difícil não ter. Também. Eu acho muito difícil não ter interesse no Campeonato Brasileiro. Então, vai de comercializar e vai de conseguir transformar isso em algo atrativo para times, torcedores e etc e tal. Isso aí. Mas só para terminar, então, a lei do mandante, os times vão poder transmitir os seus jogos, né? Se não tiver vínculo com ninguém, os times vão poder mostrar as partidas nas próprias plataformas, como site oficial, canais no YouTube ou na Twitch, né? Também vão poder, ou fechar com algum streaming, né? O que também a gente estava discutindo antes, né? É algo que parece ser o futuro, né? A gente está vendo canais e grupos televisivos, conglomerados televisivos de comunicação lançando seus próprios streamings, né? Star Plus, a Amazon Prime, a Netflix foi uma das pioneiras nisso. Nada hoje impede que os times transmitam os seus jogos por essas plataformas, só que o torcedor se fode, né? Porque o torcedor vai precisar assinar cada vez mais pacotes de streaming para assistir jogo aqui. Vai jogar Palmeiras e Fortaleza pode simplesmente cobrar para transmitir o jogo online para torcedores do Palmeiras. E aí, né? É de graça para quem é sócio torcedor do Fortaleza. Mas para quem é sócio torcedor do Fortaleza e essa for a única opção, se ferrou, parça. Aí você paga R$10 para assistir um jogo e às vezes você não tem estrutura, você não tem uma internet que suporte, você não tem como, sei lá, assistir a porra do jogo, meu. Então é um problema aí, né? Acho que a ser pensado que a gente vai descobrir a partir de 2025 na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso aí. E agora, continuando, a gente vai falar um pouco desse debate que está tendo nas últimas semanas, nos últimos meses até, que é aquela história da Copa a cada 2 anos, né? Quem trouxe isso à tona foi o Arsène Wenger, ex-técnico do Arsenal, multicampeão lá, mas é um cara que virou meme nos últimos anos dele no Arsenal, virou motivo de chacota por todas as falhas que ele cometeu com o Arsenal nos últimos anos dele lá, né? E o Arsenal demorou para demitir ele também, né? Mas o Wenger agora, eu esqueci até a função dele na FIFA hoje em dia,
Ele é Ele é praticamente... chefe de desenvolvimento global da FIFA hoje em dia. Essa é a função dele. praticamente um Aspone, né? Que chefe de desenvolvimento global é um cargo que não te diz absolutamente nada. Não explica nada isso. Mas, enfim, quem trouxe à tona essa história foi o Wenger numa entrevista para o L'Equipe, mas quem sugeriu essa Copa a cada 2 anos foi a Federação da Arábia Saudita em maio, que ela sugeriu uma Copa a cada 2 anos, ela sugeriu para a FIFA uma Copa a cada 2 anos para o futebol masculino e feminino, porque ela pediu para a FIFA pelo menos dar uma olhada nos impactos que poderiam ter no ecossistema do futebol e global uma Copa a cada 2 anos para o futebol feminino e masculino. Depois de sugerirem isso, aí o Wenger vem à tona, porque ele é o cara que está lidando com essa situação, está vendo exatamente quem que está afim, basicamente, de pensar isso, mas eu acredito que a Arábia Saudita, a Federação da Arábia Saudita, usou como gancho essa ideia, o fato de que a próxima Copa do Mundo, sem ser a do ano que vem, no Catar, a próxima 2026, é a Copa com sede tripla, né? E com 48 equipes, que a Copa de 2026 vai ser no Canadá, Estados Unidos e México. Então, é uma Copa que vai ser a primeira com a expansão, e eles já visam tentar fazer uma expansão ainda maior, porque essa ideia do Wenger é para a próxima Copa, para 2030. Eles já querem colocar em prática a partir do próximo ciclo. Mas exatamente como iria funcionar isso, a gente não sabe, porque a ideia do Wenger em si, que ele propôs, era fazer a cada 2 anos e meio que alternar com as competições continentais, como a Copa América e a Euro. Então você teria, por exemplo, a Euro esse ano que vem uma Copa do Mundo, depois outra Euro, depois fazer outra Copa do Mundo e ficar nesse ciclo interminável. Eu não sei como a Nations League ficaria nisso, porque a Nations League também foi criada justamente para acabar com os amistosos e encher um pouco mais o calendário de seleções e acabar com esses jogos que não tem muito sentido, né? Que são os amistosos, não tem muito fundamento, e acabava prejudicando os clubes, essas datas que não tinham um porquê, né? Porque um jogador poderia jogar, sei lá, o Lewandowski vai jogar pela Polônia, aí ele machuca num jogo contra a Albânia, no amistoso. Pô, aí ele fudeu o Bayern por, sei lá, 2 meses. Quem se ferra nisso é o Bayern, porque ele que paga o salário do cara, ele que perde o principal jogador dele. E é engraçado que aconteceu justamente foi uma eliminatória? Foi uma eliminatória. Eu só não lembro se foi contra a Albânia, mas aconteceu isso. Mas pelo menos é um jogo entre aspas competitivo, né? Sim. Mas então, mesmo assim é prejudica o clube, isso. Mas quem está apoiando bastante essa ideia junto com a Arábia Saudita são os países menos expressivos ali do mundo, né? Mas que tem um poder financeiro interessante. Além da Arábia Saudita tem o Marrocos, a China, que são lugares que eles gostariam de ser sede de outras Copas do Mundo para poder, entre aspas, popularizar o esporte no país deles. Só que a gente sabe que é mais uma oportunidade para gerar dinheiro, né? Porque, se não me engano, a Copa do Mundo, a última Copa do Mundo, gerou por volta de 4,6 bilhões a Copa 2018. Essa é a renda da Copa de 2018 para a FIFA. Mas, enfim, tem muitas variáveis dessa história assim, ainda, porque não foi algo concreto. Então está muito na especulação do que pode virar isso. A próxima Copa do Mundo feminina, se não me engano, é ano que vem, 2023. Ela vai ser sediada na Austrália e na Nova Zelândia. Então, a ideia do futebol feminino ter uma Copa a cada 2 anos eu aprovo, porque o ecossistema do futebol feminino é completamente diferente do masculino. Os clubes femininos não são tão populares e não tem um calendário tão cheio quanto do masculino. Então, acho que se você tentar colocar mais torneios nacionais
no futebol feminino você acaba tornando um pouco mais popular, você acaba criando mais visibilidade, criando mais interesse, porque uma coisa é você torcer pelo time feminino, sei lá, do Rio Branco, se tivesse, né, no caso. Uma coisa é você torcer pela seleção brasileira no feminino. É muito mais provável que as pessoas vão acompanhar a seleção brasileira porque você está torcendo pela sua nação. Por mais que você não goste tanto do esporte, você vai torcer pela sua nação. Ela vai estar representando você ali. Então acho que a possibilidade de você popularizar um pouco mais as jogadoras, criar mais, popularizar também o esporte para as mulheres, né? Para uma criança que quer ser futuro jogador de futebol, alguma coisa assim, eu acho que acaba ajudando bastante quando você acaba criando mais torneios com bastante visibilidade. Mas tem vários desdobramentos nisso. O Ronaldo já falou que apoia isso, o Guardiola também. Mas aí ao mesmo tempo confederações grandes como a Conmebol e a UEFA, que são as duas principais, são totalmente contrárias. Então é um jogo de interesse ali que a gente vai ver onde vai dar isso. Mas eu sinceramente não gostaria de ver um torneio desse que acaba acabando um pouco o prestígio, né? Perde um pouco do porquê da competição. Mas é mais ou menos por aí, né, Milani? Exatamente. Eu também não gosto da ideia, não. Não gosto da ideia porque, que nem se fosse, você desprestigia o evento, você acaba tornando ele. hum, Você tira um pouquinho do peso, né? Você tendo uma Copa do Mundo a cada 2 anos, você tira um pouquinho do peso do evento, do torneio. E aí, pensando mais friamente, você vai bater a Copa do Mundo no mesmo ano que a Olimpíada. Isso. E aí é prejuízo para a Copa do Mundo, porque a Olimpíada é maior, né? A Olimpíada é mais importante. Então, não sei. Eu acho que é uma ideia muito ruim. De verdade, é uma ideia horrorosa. Vindo do Wenger, Aí, a gente não espera muito, né, né? vindo do Wenger, né? Mas é uma ideia muito ruim. É uma ideia que a FIFA tá tentando forçar para ver se. Quem se falou, para ver se daria mais dinheiro, que é a única explicação possível. Acho que nem da ideia da Copa Feminina a cada 2 anos eu gosto muito, porque as Olimpíadas, o futebol feminino nas Olimpíadas tem as jogadoras principais. Né? Tipo, você não tem a restrição de idade, você não tem nenhuma restrição para que elas joguem. Então, acho que o torneio olímpico acaba servindo, entre aspas, como uma Copa do Mundo, pelo menos para o futebol feminino. Agora, você vai forçar que torneios continentais como a Copa América, a Euro, sejam jogados também ano sim, ano não, né? Ou não, talvez você consiga manter o espaço de 4 anos, né? Tendo um ano de folga entre eles. O bom é que a Copa América já teve isso, né? Já tem, tipo, já mostrou como é que é, né? Uma Copa América no sim, ano não. Uhum. Que é muito bom. Nossa, ótimo, excelente. Tô esperando a Copa América do ano que vem começar já. É brincadeira, tá, gente? Mas não sei, é uma ideia que não me agrada. Não me agrada por isso. Não me agrada porque a FIFA tá tentando forçar, tá tentando usar grandes lendas da história do esporte para que essa ideia passe. Não é algo que foi discutido, não é algo que foi planejado. Assim, a sério, né? Não foi discutido e foi planejado a sério. A comunidade do futebol não participou dessa discussão. Você vai ver os caras da FIFA falando, não, porque a gente fez uma votação online. E assim, né, amigo, votação online já é sacanagem você levar isso a sério, podendo eu, você ou qualquer outra pessoa votar mais de uma vez. Mas se levar uma votação online a sério e ainda assim uma votação que a aprovação não foi alta, né? Mais pessoas rejeitam essa ideia do que aprovam, é um grande sinal de que essa não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Acho que a ideia para se discutir talvez o número de jogos de seleções ou as pausas, principalmente num cenário de pandemia, seja justa. Sim. Né? Você cortar viagens, você cortar contatos com países que lidam de formas diferentes ou não lidam de forma alguma com a pandemia, acho justo. Né? Mas usar isso como um artifício para tentar forçar uma ideia que ninguém gosta muito não me parece. Ainda mais porque
se o objetivo de tudo isso é ganhar dinheiro. Simplesmente ganhar dinheiro por ganhar dinheiro, que me parece ser o objetivo da FIFA e dos países envolvidos com isso. O que dá uma certa tranquilidade de que isso pode não ir para frente, e tem grandes chances de não ir para frente, na minha opinião, é que as duas principais confederações são contra. Isso. E que os times por exemplo, os grandes times da UEFA, por exemplo, são contra. E aí se você resolve criar uma guerra por causa disso, e os caras resolverem não liberar seus jogadores, né, não acho que essa seja uma briga que a FIFA esteja disposta a comprar, né, por causa de uma Copa a cada 2 anos. E meio que explicando um pouco mais essa ideia do Wenger, né, que ele queria fazer a qualificação durante um ano inteiro. Então, por exemplo, a Copa vai ser em maio desse ano, maio do ano seguinte. Então, agora no meio do ano a gente começa a fazer a qualificação, aí depois, no meio uma temporada inteira vai ser uma qualificação para o fim da temporada ter um torneio. Aí na próxima temporada vai começar outra qualificação para o fim da temporada ter outro torneio. No caso vai ser revezando a Copa e o Continental, né? Porque isso tendo os campeonatos continentais no meio do caminho. Sim. E, por exemplo, a UEFA precisa de uma eliminatória para a Euro, né? Então, eles iam fazer essa eliminatória inteira acontecer em um período de um ano. No caso, 9, 10 meses, porque você seria a temporada regular, né? Depois tem os 2 meses de férias, que não teria mais férias porque você ia ter algum campeonato de seleção. Então, essa ideia de você tentar, entre aspas, minimizar as datas FIFA, você vai estar prejudicando no fim da temporada porque você vai colocar um torneio no meio das férias dos caras. Que a temporada já é super desgastante, principalmente para as equipes da Premier League, para os caras que jogam Premier League. Porque outro problema também é a Copa das Nações Africanas. Não é sempre em janeiro, fevereiro, um negócio assim? Eles mudaram para o meio do ano justamente para os times não perderem. Porque sempre dava problema, porque ninguém queria liberar os caras e os caras queriam representar o país. E sempre fica essa briga, né? Não, eu quero representar meu país, cara, minha nação. Essa treta que teve agora esses tempos atrás, que os clubes da Premier League não mandaram seus times para jogar as eliminatórias agora, virou uma briga porque os caras, não, eu quero defender minha seleção, vocês estão sendo contra mim, porra, velho. É muita falta de bom senso também. O Richarlison foi muito contra isso, mas, cara, eu acho que... O Richarlison achei um pouquinho demais reclamar, principalmente porque o Everton liberou ele para as Olimpíadas, né? E para as Olimpíadas os times não são obrigados a liberar. Mas é aquilo, né? Acho que é uma coisa principalmente nossa aqui da América do Sul e da África, de ter esse negócio de defender as cores do país, né? A Copa do Mundo é um grande evento aqui para o brasileiro, para o argentino, para o uruguaio, para o senegalês, para o camaronês. Então, para essa galera, eu pelo menos fico com a impressão de que defender as cores da seleção significa algo a mais, talvez, do que signifique jogar pro time. Porque o time, beleza, o time se muda, tal, né? Por mais que você goste muito, por mais que você ame o time que você tá jogando, mas assim, a sua seleção, o seu povo, muita galera que tem uma história de vida, de superação, gosta justamente disso, porque mostra que dá uma esperança pro povo, e histórias assim. Então, eles têm esse negócio de não, eu quero jogar, eu preciso jogar pela minha seleção, né? Cara, é um atrito muito desnecessário, né? É uma época que poderia ter um negócio assim, um bom senso, assim. Sim. Eu ia chamar o Bom Senso Futebol Clube, lembra deles? O Alex gostava deles. O Alex gostava deles. Mas é isso aí, é um tema que a gente ainda tem que ver ainda pro futuro, né? Porque, como a gente já disse, não foi nada decidido ainda, tá na especulação ainda. Mas eu acredito que vai ser algo similar com o que foi a Superliga. Quando chegou a confirmação disso, o público ficou tão revoltado que os caras deram para trás. Eu não acho que isso vai conseguir ser efetivo e acontecer de verdade. Também tô com você. Acho que a repercussão pública majoritariamente negativa deve encobrir um pouquinho essa ideia.
Ou pelo menos, né, arquivar essa ideia até daqui a alguns anos, que com certeza alguém vai tentar Alguém vai isso tentar daí de isso, novo. Não Alguém vai tem tentar como. isso de novo. Mas é isso aí. A FIFA aqui já estava com um problema, né? O Japão ia sediar essa última edição do Mundial, o famoso Mundial de Clubes, que acho que essa é a última edição nesse formato, porque ia entrar em vigor antes da pandemia, aquele Mundial que ia ser na China, com um monte de time, e agora não sabe mais se vai ter, e ninguém mais sabe qual vai ser o futuro desse torneio, que é, minha opinião como palmeirense, inútil. Talvez tenha uma pitada de clubismo aí. Mas assim, o que se espera que seja a última edição não vai acontecer no Japão, porque a experiência do Japão com as Olimpíadas parece que deixou umas marcas lá. A galera falou assim, por causa da pandemia a gente não quer essa bucha pra cá. Toma, FIFA, toma que o filho é teu, arranja um lugar. O Eduardo Paes falou que o Rio de Janeiro já se candidatou para receber esse Mundial, mas a relação da FIFA com o Brasil não anda muito das melhores, né? Um dos últimos jogos que a FIFA mandou, né, de ordem da FIFA, que aconteceram aqui no Brasil ou não aconteceu aqui no Brasil, foi aquele patético Brasil e Argentina no estádio do Corinthians. Acho que não precisa falar que a FIFA não gostou muito dos caras da Anvisa invadindo o campo para parar o principal clássico sul-americano. Então, cara, o Mundial tá sem dono, né? Tipo, não tem sede ainda no momento. Os Emirados Árabes surgem como uma opção, mas até agora nada definido. O Qatar podia ser uma opção, mas parece pouco provável, porque o Qatar vai sediar a Copa em 2022, né? Então não me parece muito provável. Estou vendo que esse negócio aí ou vai ser cancelado ou vai parar nos Estados Unidos. Que seria uma boa. Eu gostaria nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu gosto. Melhor do que fazer na porra do Qatar nos Emirados Árabes, velho. Vai se fuder. Assim, eu gostaria muito que esse torneio fosse feito em algum país com uma cultura de futebol de verdade. Né? Também. Imagino que seria muito divertido, por exemplo, você ter um torneio desse no México. É top. Perto dos Estados Unidos, torcida apaixonada, não sei o que tem. A gente sabe que nos principais países do mundo não vai acontecer, os caras não vão botar na Espanha porque o campeão tem vaga automática. Né? O campeão do país tem vaga automática, então você não vai botar o Real Madrid ou o Barcelona de graça no Mundial. Né? Mas, enfim, acho que seria legal, por exemplo, no México, seria legal, por exemplo, no Egito, que tem A África do Sul estava querendo também, a África do Sul também estava querendo sediar. Acho que seria legal lá, embora não saiba como é que é a situação da pandemia. A FIFA quer público nos estádios, então isso acaba limitando um pouquinho. Mas fica aí para cenas dos próximos capítulos. Faltou alguma coisa, Bringel? É isso aí. Veremos. Valeu, Milani. Valeu, pessoal. Até a próxima. Então é isso aí. Valeu, galera. Valeu, Bringel. Até a próxima. Fique ligado nas nossas redes sociais. @Dividida Podcast em Facebook, Twitter e Instagram. Nos siga por lá. Grande abraço. Valeu e até a próxima.